Salve, salve, ouvintes do On Your Cast. Aqui estamos novamente, eu, Sérgio Neto, ao lado do meu digníssimo amigo Guilherme Careta. Hoje vamos falar de um dos filmes uma das maiores surpresas de 2022, mas já adiantando aqui que teremos opiniões contrárias. Será que é mesmo o filme do ano? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu dar um oi aqui para o meu amigo Guilherme Careta. E aí, Caretinha, como é que você está? Fala, meu amigo Sérgio. Estou muito bem, estou tranquilo, e você? Tava muito ansioso para o episódio de hoje. O episódio de hoje promete pegar fogo, porque a gente vai falar de um filme que não é polêmico, não tem nada de polêmico no filme, mas a minha opinião e a do Sérgio são polêmicas de tão distintas que são. É um grande prazer estar aqui novamente, falando com o pessoal aqui do On Your Cast, falando com você. E, de novo, quero agradecer todo mundo que está ouvindo. A primeira coisa que eu procuro fazer é agradecer todo mundo. A gente faz isso semanalmente, ou quando dá, e por aí vai, porque a gente gosta muito do que a gente faz, mas também por causa desse apoio que todo mundo fornece, de estar sempre dando feedback, sempre estar ouvindo a gente, e a gente fica muito, muito, muito contente com cada comentário, com qualquer coisa que façam. Então, muito obrigado. E aí, Sérgio, o que você me conta, meu amigo? O que a gente vai falar hoje? Fala pro pessoal. Bom, Caretinha, aproveitando o seu gancho, né, primeiramente, queria também utilizar a oportunidade para agradecer a todos os nossos seguidores nas nossas redes sociais. Se você está aí no Instagram ouvindo o nosso podcast, é o @onyourcast. Ultrapassamos recentemente a marca de 100 seguidores, então já é um excelente início, um início muito promissor. Caretinha, eu estou muito bem. Eu confesso que por mais que esse episódio ele seja um pouco discrepante nas nossas opiniões, mas eu estava muito ansioso, até porque faz um tempinho que a gente não se falava, e ansioso não só porque a gente ficou aí numa ausência aí de alguns dias, mas também porque esse é um filme que ele está sendo considerado como o filme do ano, como um novo clássico, e eu não tô muito, muito surfando nessa onda aí. Mas o episódio de hoje, meu queridíssimo amigo, é o novo filme da A24, dessa produtora aí que gostamos tanto, que é o Everything, Everywhere, All at Once. Correto? Em português, se eu não me engano, a tradução é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E aí, Caretinha, o que você gostaria de falar nas considerações iniciais? Você gostou desse filme? Você falou que anotou alguns pontos. Quantos pontos você anotou aí pra trazer pra gente aí hoje? Bom, vamos lá. Eu anotei exatamente 18 pontos que foram os que eu consegui anotar antes de eu começar a me emocionar. Então, deixo isso bem explícito. Diferente de você, meu amigo, eu tenho que dizer que eu não digo que eu surfei nessa onda, eu vou te explicar por quê. Porque esse foi, normalmente, antes de assistir algum filme, a gente já até comentou isso em alguns episódios, se, por exemplo, assistir o trailer atrapalha a experiência, ou como que a gente costuma ir assistir os filmes, se a gente prefere ir 100% cru, se a gente prefere consumir um pouquinho de algumas características até, e por aí vai. E nesse filme, diferente do que eu costumo fazer, eu costumo pelo menos consumir um trailer, consumir alguma coisa, esse filme eu não consumi absolutamente nada. Então eu fui e não consumi críticas, não consumi reviews sem spoilers, não consumi absolutamente nada. Eu sabia que o pessoal estava falando bem, sabia que muita gente estava gostando do filme, mas antes de assistir o filme eu não estava enxergando ainda todo esse esplendor que estava sendo criado em cima dele, até porque eu não estava consumindo isso.
Então eu fui assistindo como mais um filme da A24 que muitas pessoas estavam comentando sobre. Ponto. Era dessa maneira que eu fui assistir. Claro, você via algum crítico comentando uma coisa, outro crítico comentando outra, se era bom, se era ruim, se era não sei o quê, mas nada que eu entrei muito no detalhe. E assim, assistindo esse filme, eu devo dizer que em outros episódios também a gente já entrou em alguma discussão qual que era o melhor filme do ano, se você achava, eu achava que era o The Northman, você jurava de pé junto que pra você era Top Gun Maverick. A gente até brincou já sobre essa discussão até depois que eu vi o Top Gun Maverick. E cara, pra mim, assim, na minha opinião, óbvio, tudo que vai ser falado aqui é minha opinião, tá? Pra mim essa disputa acabou. Pra mim essa disputa acabou. Eu acho que Everything Everywhere All at Once foi não, cara, a distância ainda foi grande pra mim, sabe? Entre os dois filmes e o Everything. Mas. E eu vou te explicar por quê. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, eu acho que esse filme ele foi como uma viagem. É até um pouco engraçado falar sobre isso quando um dos filmes citados é Top Gun Maverick. E a gente fala de viagem. Mas ele foi uma viagem porque, assim como as ondas que eu estou enxergando aqui na hora que a gente está gravando, as ondas do meu áudio, eu fui passeando pelo filme dessa maneira. Então, assim, eu comecei o filme achando que eu ia ver um drama, e aquele drama de uma pessoa que está com muitas dificuldades, misturado com um drama familiar, e o filme foi mudando, e parece que a cada momento ele ligava uma chavinha e mudava uma coisa. Então, ele mudava e te surpreendia, mudava e te surpreendia, mudava e te surpreendia. A única coisa que eu fui sabendo desse filme é que ele se tratava de multiverso. Não é um tema em que eu sou totalmente fascinado. Eu conhecia mais o multiverso e tinha mais essa proximidade por causa dos filmes, principalmente de heróis. E não só filmes, mas quadrinhos que eu lia ou coisas que abordavam esse tema. Eu tinha mais familiaridade, talvez, com viagem no tempo ou coisa do gênero. E é impressionante como nesse filme ele consegue abordar, na minha visão, o tema multiverso, que é um tema complicadíssimo. E parece que os diretores sabem que é um tema complicado. E eles não, talvez eles não nem queiram muito fazer 100% de questão que você entenda todos os detalhes do que é o multiverso e do que é uma viagem entre o multiverso. Eu vou te explicar por quê. O que eu entendi isso. Você não tem aquela cena introdutória que é, por exemplo, uma pessoa estudando o multiverso e falando que existem diversos universos e não sei o que lá. Não. O filme já te pega e fala assim, meu amigão, ó, pega a protagonista, chama de canto e fala assim, seguinte, ó, tá tendo um problema aqui, você vai ter que me ajudar, eu sou de outro universo, a gente faz isso, assado, pronto, se vira. E você fala, opa, peraí, o que tá acontecendo? No começo, eu fiquei assim, processando. E até achei que a cena pós-inicial, digamos assim, a cena em que se passa com os auditores lá, com a Receita, eu achei ela até uma cena que foi um tanto assim, parece que de todo o filme ela foi a cena talvez um pouquinho menos prazerosa, que é quando a personagem estava entendendo tudo aquilo e você estava entendendo junto com ela, porque isso gera uma confusão. E eu queria acreditar, e eu talvez acredite muito fortemente, em que é a sensação que é feita para se passar, essa confusão. Porque ela estava com dificuldade de entender, assim como a gente poderia estar com dificuldade de entender. E é um exemplo que eu trago de querer passar uma sensação parecida com a protagonista, que existe em Coringa. Naquela cena em que muita gente deu risada, tudo,
que o Arthur, ele quase... Você não sabe se ele vai matar o amigo lá, o único que era legal com ele, aquela cena que ele mata o outro cara e o amigo vai sair da... E ele até faz uma brincadeira, o amigo... É uma brincadeira, não, é sério, mas é em tom de brincadeira pro cinema, que ele fala, Arthur, abre a porta pra mim, eu não alcanço, em meio a todo aquele caos. E é um desconforto cômico, assim como existe na cabeça do Coringa. Em meio a tanto desconforto, existe esse lado cômico. Então, dá para entender a similaridade que eu acho que eu quero trazer aqui? Eu acho que talvez seja um quê de proposital essa cena um pouco mais arrastada e confusa. Eu não sei o que você acha. O que você pensa sobre isso? Olha, primeiramente eu queria falar aqui aos nossos ouvintes que não teremos corneta do spoiler hoje, por quê? Porque, como a gente estava falando antes de começar a gravação, não é um filme que ele. Não tem como dar spoiler. A real é essa, não tem como a gente falar, olha, o enredo é esse e tal, não sei o que, não sei o que lá. Porque até hoje, depois de assistir, a gente fica pensando e talvez contrário, diferente de você aí, esse não é um filme que eu gosto mais, quanto mais eu penso nele, por mais que Vossa Senhoria esteja me dando uma aula agora, porque você está tocando em pontos que eu não tinha pensado. De fato, eu acho a cena inicial que apresenta ela na lavanderia, os conflitos familiares, a questão do pai, da filha, do marido que quer pedir um divórcio, tem a questão dos clientes, a lavanderia não vai bem. Eu acho essa cena um pouquinho arrastada demais. Eu acho que ela passou um degrauzinho, sabe? Um degrauzinho, me cansou um pouquinho. Chegou uma hora que eu falei. E eu falei esse tipo de coisa em outros momentos do filme, que é, ok, eu já entendi o que está acontecendo. Vai pra frente, tá ligado? Não é só nessa cena, é em outros momentos do filme também. Hã, mas eu concordo e assino embaixo, assim, em cada letra que você falou, que essa confusão inicial ali no momento da receita, que ela tá, começando a entender o que é o multiverso, o que está acontecendo, e esse momento de confusão e de: "Meu Deus", hã eu concordo que foi um acerto muito grande não ter, explicado logo de início, como você falou, uma pessoa estudando o multiverso, não sei o que, não sei o que lá. Não, o multiverso é apresentado com ela no elevador com o marido dela, do nada o cara saca um guarda-chuva, tampa a câmera e começa a falar. Até tira o óculos, coloca no bolso, assim, porque assume uma outra personalidade e assim como ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, nós também, telespectadores, também não estamos entendendo o que está acontecendo. E eu achei genial. Não tinha pensado nesse ponto que você trouxe, mas eu achei muito, muito, muito bem feito. Que é, beleza, nós vamos embarcar numa viagem. Mas nós vamos embarcar junto, tá ligado? A gente vai embarcar junto com a protagonista. De fato, também é um pouquinho arrastada essa parte da, da receita, como você falou, que ela tá descobrindo ainda, então tem uma hora que ela tem que trocar os pés do sapato e a gente não entende muito o que aquilo quer dizer. E eu. Mano, e aquele cara que era um ninja e mestre do Kung Fu agora não é mais? O que tá acontecendo? Eu me perdi um pouquinho aí, mas depois deslancha. Depois deslancha. E como você falou, o filme é uma montanha russa. Em momentos que a gente tá muito alto, tem momentos que a gente. Talvez montanha-russa não seja o termo ideal, porque, como você falou, você está viajando numas ondas. Eu vejo essas ondas de uma maneira diferente. Eu vejo essas ondas. O filme tem altos e tem baixos. E na minha concepção, infelizmente, os baixos eles são mais. Como eu posso dizer? Mais fortes do que os altos. E eu me peguei mais pelos baixos. Mas, de fato, essa cena introdutória aí, tanto ela na lavanderia eu não gostei muito, mas essa cena aí
essa proposta dos diretores de fazer a gente entrar nessa aventura junto com a protagonista, ela foi muito boa. Ela foi muito boa e você falando, eu falei, pô, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E torna o filme um pouquinho melhor. E talvez seja esse o nosso a nossa grande, entre aspas, questão aqui no podcast. Talvez eu não tenha curtido tanto o filme e você esteja me explicando, me mostrando pontos que talvez valessem olhar um pouquinho, com a guarda um pouquinho mais baixa, para entender por que o filme de fato está sendo tão falado, está sendo tão prestigiado, está sendo tão elogiado, sabe? Então, é isso, caretinha. Por favor, continue sua aula para mim aí. Como é que você. Outros pontos aí que você traz pra gente. Desse jeito até parece que eu quero te ensinar alguma coisa. E é ruim, hein? Pelo amor de Deus. Que isso, meu amigo, que isso? Lembrando aqui que a gente, na verdade, a gente não sabe nada. Pelo amor de Deus, não sabe nada vezes nada. E vou te falar, o meu intuito aqui não é convencer nem você e nem quem assim não gostou do filme. Assim como eu tenho as minhas opiniões, é super bem-vindo ouvir opiniões contrárias e opiniões até de desgosto de alguma coisa, porque a gente vai abrindo a nossa caixa, a gente vai abrindo nossas visões sobre algumas coisas. E bom, se essa cena que pra mim foi a cena mais fraca, eu já falei desse jeito. Se eu for falar das cenas que eu mais gostei, o podcast vai ficar longo. Mas então eu vou tentar ser bem conciso. Você falou que o filme te emocionou, cara. Não, mas Tudo, não é que. todos os sentimentos que eu trouxe, que eu senti no cinema foram de tipo. Ah, tá bom, já entendi. Vai pra frente. Nossa, sério que você vai ficar parado nisso, nesse ponto? Tipo, eu não consegui sentir. Claro, senti emoção na cena das pedras, como a gente falou aqui, a gente já vai chegar nelas. Mas, sabe, mano, é aquilo que eu te falei, eu acho que define o filme pra mim. É tipo, também não tô falando que me convença, meu amigo, meu Deus do céu, mude minha opinião. Não, tipo, tá aqui. Se eu ver que um ponto merece uma baixadinha de guarda melhor, eu vou lá e abaixo, não tem problema. Mas, como eu também já vesti a carapuça que eu sou muito chato, eu, eu acho esse filme too much, sabe? Too much. Ele é muito criativo, ele é muito inteligente, ele é muito imaginativo. E pensar como é que os caras chegaram. É, pegaram uma folha em branco e escreveram esse filme. É absurdo de pensar como é que eles conseguiram não só pensar as ideias desse filme, mas também colocar em prática. Mas é isso, eu acho meio que too much. Mas desculpa te interromper aí, segue aí, caretinha. Eu acho too much bom, isso sim. Mas vamos lá. Cara, tem dois pontos que eu quero bastante destacar aqui. É muito legal que essa cena que ela vai conversar com a Jamie Lee Curtis, vocês devem conhecer ela de Halloween, principalmente da saga Halloween. Ela fez muito sucesso nessa saga. E essa cena, por mais arrastada que ela seja, até o momento de ela descobrir o multiverso, ela acaba se tornando uma das cenas mais importantes do filme pra mim, porque é com ela que você consegue enxergar o contraste do fim com o início e da mudança de visão em que a personagem teve. Porque assim, o que eu acho genial nesse filme são três pontos que eu quero trazer. A ideia principal do filme, a ideia, o drama acontecendo, ele não é um drama complexo. Ele é um drama de uma pessoa que está passando por muitas dificuldades, no caso, um casal, né, que está passando por muitas dificuldades no casamento e financeiras com seu negócio, e no relacionamento familiar entre a mãe e a filha, principalmente. Aí tem alguns pontos de aceitação, em que a filha tem um relacionamento homossexual. A mãe já não tem uma aceitação muito boa e ela tem muito medo do pai dela, que
é um senhor que veio da China faz pouco tempo, como ele vai aceitar? Então, e o filme, por mais que ele atravesse multiversos, que ele vire uma loucura, ele busca uma solução, ou no caso, uma resolução para esse problema. Então, assim, não é que ela teve que enfrentar um super, hiper, mega adversário e que ela que estava quase acabando o mundo e quase acabando com todos os multiversos. Não. O multiverso e toda aquela história tremenda que foi criada, cara, ele serviu para mudar a visão dela sobre a vida. Porque no final, quando ela vai conversar com a auditoria, eu já vou pular pro final só para fazer esse contraste. Primeiro, ela vai acompanhada da filha e a namorada, pessoas que não tinham ido antes. Segundo, ela fala pra namorada, faz até uma brincadeira com a namorada dela: olha, deixa crescer o cabelo, hein? Ela mantém aquele aspecto chatinha dela, mas já criando uma empatia com a moça. Terceiro, ela beija o marido dela porque ela conseguiu enxergar algumas coisas que ela não enxergava naquele momento. E quarto e último principal, cara, no momento em que ela tá ouvindo a Jamie Lee Curtis e que ela tá ouvindo meio que assim, ela continua ouvindo todas as vozes do multiverso, então ela não consegue escutar a auditora falando com ela. Mas no momento em que ela presta atenção, ela sorri e ela fala: eu tô te ouvindo. E você não vê ela sorrir na primeira parte do filme. Então, assim, ela deu a volta no multiverso, ela atravessou, ela enxergou realidades em que ela não conhecia, cara, para poder provar um valor de vida para ela. Então, cara, isso eu achei completamente genial. Tipo, não teve monstro, não teve. Eu vou, com perdão da brincadeira aqui, não teve um Thanos que ia acabar com o mundo e ela era a heroína de tudo. Cara, ela usou tudo isso para a vida de todos. Isso é uma lição de como a gente pode enxergar a vida, sabe? Porque o filme, além de tudo, em certos momentos ele acaba sendo até tão espalhafatoso de propósito, e cara, você ainda consegue tirar diversas reflexões sobre esse filme, em como você enxerga a vida, em como as pessoas enxergam a vida de maneira diferente de você. O marido dela enxergava a vida de uma maneira totalmente, ele tentava se atrelar às pequenas coisas, as coisas positivas, enxergar de uma maneira positiva a vida, mas não por ele ser ingênuo, mas sim porque era um mecanismo dele de tentar enfrentar tudo aquilo que ele vivia. E as adversidades dele foram mostradas em todos os universos. E elas estavam sempre entrelaçadas. Isso eu achei assim, cara, demais. E também a visão com a filha, em que no momento, cara, em que elas chegam num consenso que a relação delas não é perfeita, ela é composta por pequenos momentos de felicidade, ela prefere se atrelar a esses pequenos momentos. E eu tava refletindo, cara, pode parecer até um pouco filosófico, mas eu tava refletindo um pouco sobre a vida esses tempos. E, cara, na minha concepção, a vida nada mais é. Ninguém é plenamente feliz ou plenamente triste, na minha visão. Existe um amontoado de momentos. E, cara, se você não conseguir enxergar esse amontoado de momentos felizes e tristes, pode ser uma maneira de você enxergar com outra visão esses momentos. Então, cara, essa reflexão que o filme me trouxe fez eu me emocionar muito. Fez eu me emocionar um fato de as pessoas serem diferentes, lidarem de maneiras diferentes e talvez a gente não enxergue um ponto ou outro que seja tão positivo assim. Mas até me abdicando um pouco da história em si e falando sobre aspectos mais técnicos, esse filme é composto talvez por uma das cenas, e eu não digo uma específica, mas diversas, de transições mais lindas que eu já vi até hoje. São transições de um cenário para outro, mas de uma maneira natural, de uma maneira fluida. Uma pessoa conversando com outra que vira outra, que se transforma em outra, que lembra de outra. E assim, tudo faz muito sentido porque é tudo muito bem feito. A montagem é bem feita, o CGI é muito bem feito, como a gente estava conversando aqui antes, cara, com uma equipe composta por 5 pessoas. 5 pessoas fizeram o CGI desse filme. E a atuação, cara. Assim, a Michelle Yeoh, eu acho que é assim que fala o nome dela, pra mim, ela não é candidata ao Oscar.
ela não é pra mim a favorita candidata ao Oscar, né? Ela é muito favorita candidata ao Oscar, mas muito favorita, mas muito, 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 muito favorita candidata ao Oscar, muito, muito, muito. Vou ficar falando muito aqui, porque cara, o filme, é, a atuação dela, pra mim, ela é tão é algo memorável, cara. Ela consegue levar um filme de uma maneira assim, é extraordinário. Então, assim, esses 3 pontos, tanto a reflexão que ele me promoveu, no caso, quanto as transições, os efeitos visuais, a montagem e a atuação da Michelle Yeoh, claro, todas para mim são bem satisfatórias, muito boas, mas a dela eu acho algo extraordinário. É, esse filme, assim, é por isso, por essas e outras que eu achei ele tão extraordinário. Assim, tem muito mais coisa que a gente vai falar por aqui, mas eu não quero me alongar muito, porque, claro, você também deve dar suas considerações, que você odiou a atuação dela, que o CGI é terrível, que a montagem é péssima, e que o filme foi extremamente... Não, brincadeira. Fala agora, meu amigo, o que você acha de toda essa baboseira que eu acabei de falar? Eu tenho uma pergunta pra te fazer, eu acho que não ficou muito claro. Pra você, a Michelle Yeoh, ela é candidata ao Oscar ou não? Porque não ficou muito claro, eu acho. Não sei se os ouvintes É, tiveram a mesma impressão não, que eu tive. eu deveria ter sido um pouco mais. É, às vezes falta essa comunicação mais clara mesmo. É algo que eu estou tentando corrigir. Mas vou falar aqui e talvez as pessoas me entendam. Desculpem se não me entenderam. Para Muito mim, a obrigado. Michelle Yeoh, Yeoh, no caso, ela é exageradamente candidata ao Oscar. Até agora, assim, ela é muito candidata ao Oscar. Muito. Ficou mais claro? Eu posso, não sei. Não, eu acho que deu pra entender, Deu pra mas entender, né? se alguém ainda tiver tido uma dificuldade de compreensão, eu vou tentar traduzir que, para Guilherme Careta, meu amigo, Michelle Yeoh é barbada pro prêmio de melhor atriz por Everything Everywhere All at Once. Então, se alguém não entendeu, eu acho que eu vou até com você. Eu acho que eu não lembro de ter visto esse ano uma atuação de uma atriz que valha, que entre no páreo aí com ela, mas, ressaltando mais uma vez, se ainda não ficou claro, o prêmio de melhor atriz está praticamente definido, certo, meu amigo? Só deu um probleminha aqui na hora de desmutar o microfone, mas aqui a gente faz ao vivo mesmo. Cara, assim, brincadeiras à parte, a gente não pode. A gente tem que lembrar que ainda é julho, né? E o filme saiu em junho, então tem muita. Assim como The Northman, assim como o Maverick, tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas assim, hoje, se a premiação fosse amanhã, eu acho que não teria como. Eu acho que. E eu não vejo, não sei se existe assim. Cara, brigando, assim, na premiação, ela tem que estar. Só se acontecer uma injustiça tremenda, que nem aconteceu com a do Hereditário, esqueci o nome dela. Meu Deus, é uma atriz que eu gosto Toni tanto. Collette, Toni o negócio? Collette. Isso, isso. Toni Collette. Assim como aconteceu com a Toni Collette, que foi óbvio que existe um preconceito com filmes de terror e que, cara, a atuação dela assim foi genial. A menos Nossa. que aconteça algo tremendo assim, mas ela vai e vai para brigar. Ela, na minha opinião, assim como Everything Everywhere vai para brigar como melhor filme, não tem a mínima condição. Isso aí eu digo com toda certeza, de ela não entrar para brigar na premiação de melhor atriz desse ano. Não, eu concordo. Eu acho que não consigo nem ver alguém que já tenha atuado. A gente já tá aqui no meio do ano, não consigo nem ver alguém que tenha atuado pra fazer frente com ela, nem eu consigo imaginar algum filme que venha trazer alguma atuação de alguma mulher que venha também a fazer frente com ela. E vale lembrar que estamos no meio do ano, hoje é dia 5 de julho, o momento que a gente está gravando esse podcast, e ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas eu acho premeditado e até um pouquinho equivocado falar que Everything Everywhere vai ser o filme do ano, até porque a gente tem Avatar aí, Avatar 2 no final do ano, e promete ser também um filme que, assim como o primeiro, vai mudar a história do cinema,
as poucas imagens que a gente tem, o trailer que a gente tem, você vê os efeitos da água são simplesmente incríveis. Então, talvez seja um filme que talvez faça bastante frente com Everything Everywhere. E lembrando também que o filme ele foi lançado em junho e até surgirem as primeiras premiações são meses aí de espera. Então, o estúdio, né, o A24, eu não sei se ela é também a distribuidora, mas enfim, vai ter que também fazer uma campanha muito forte para que esse filme ele fique em evidência por tantos meses, sabe? Mas só voltando aqui na questão que você foi falando, eu fui guardando algumas questões aqui que eu queria comentar. Sim, assina embaixo para você, com você. A montagem desse filme é algo que eu não lembro de ter visto isso em outro filme. Uma montagem de. Cara, a personagem mexe a cabeça, a câmera, em vez de fazer um puta de um efeito, uma transição maravilhosa, não. Ele só, sei lá, ele filma do mesmo, da mesma distância do ator para com a câmera, só que de outra posição para mostrar o ator olhando para a câmera. ah, e, sei lá, tem uma hora ali que uma hora ela tá lutando com o Gifu, outra hora ela tá numa calçada da fama, outra hora ela tá dentro de uma limusine, outra hora ela tá dentro de uma cadeia. ah, em cenas de luta, e esses momentos eles são filmados no mesmo enquadramento, na mesma distância, não precisa de efeitos mirabolantes, por mais que o CGI seja muito bom, não precisa de um efeito, quando falta orçamento, esse filme, se eu não me engano, teve 25 milhões de dólares de orçamento, você tem que usar da criatividade, então a criatividade, eu acho que é a palavra-chave para os diretores que também escreveram esse filme. E criatividade, a montagem, ele é muito bem montado, assim, você não percebe as transições. Uma coisa que eu lembrei agora que eu gostei nesse filme é como as pequenas coisas elas são introduzidas, primeiramente de uma maneira mais singela, mais superficial, entre aspas, mas depois elas ganham um significado muito grande. Eu vou dizer a primeira agora que me veio à cabeça e depois uma segunda, mais importante pro filme. A primeira é, no primeiro encontro ali com a auditora, vivida pela Jamie Lee Curtis, ela mostra ali que ela tem uns prêmios de auditora do ano, auditora do mês ali, e parece muito um consolo, tá ligado? E aí, mais tarde no filme, é, esses consolos, eles meio que eles têm uma relevância, porque para fazer uma viagem multiversal, assim como é um dos pontos fortes também que eu achei do filme, que é, na viagem multiversal, para você adquirir habilidades que são, hã, não são tão, como é que eu posso dizer? Esperadas para o seu eu de agora, você tem que fazer coisas que são inesperadas. Então, quanto mais, por exemplo, estava usando esse exemplo com o careta, sei lá, quero aprender a falar alemão. É uma parada que está completamente fora da minha realidade, das minhas possibilidades. Então, para eu acessar uma versão minha que fala alemão, eu tenho que fazer uma parada que eu não faria em situações cotidianas. Por exemplo, o filme ele tem momentos, por exemplo, lá um dos primeiros momentos o cara tá comendo um batom, uma coisa que não é normal. Ahn, o cara tem uma hora que ele tem que cortar o meio dos dedos com uma folha de papel. Então, para conseguir acessar habilidades que até então não eram pensadas, você tem que fazer atitudes que até então você não faria. Eu gostei muito, muito desse conceito, muito mais do que o conceito de, por exemplo, no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, no momento que você a viagem multiversal, ela acontece fisicamente, ele se tem a viagem que você
acessa a sua consciência, ela acessa o corpo em outros universos, mas tem também a viagem que o seu corpo físico ele viaja através dos outros universos. Essa questão da consciência eu gostei muito. O filme não é um conceito fácil e ele explica de uma maneira soberba. Eu acho isso um ponto positivaço. E aí, voltando naquela história do consolo, do prêmio lá da auditora, você fala, nossa, que objeto um pouquinho estranho, e ele vai ter uma importância lá na frente, que aí ele vai ser usado com propósitos, eh, digamos assim, de cunho sexual, enfim, mas não vem ao caso entrar em detalhes, até porque não é um spoiler que eu tô dando, como eu falei, assim, é muito difícil dar um spoiler desse filme. Então, eu acho a montagem impecável. Esse conceito de multiverso eu acho muito bom mesmo. E que a gente precisa fazer coisas que não estamos habituados a fazer para conseguir conquistar habilidades que a gente não está ao nosso alcance. A direção, como eu falei, você pegar um papel em branco e falar, tá, e colocar as ideias no papel de uma forma que elas façam sentido. E você transmitir isso para a tela, eu acho sensacional. Então, para mim, montagem, direção, é, e, e só voltando aí, né, em coisas que são colocadas de forma singela e que depois elas vão ganhar certa relevância. Tem uma hora que a Jamie Lee Curtis tá cheia de recibos, cheia de notas na mesa ali dela, sabe? E ela tem em um momento, acho que ela tá dando ênfase ao quão foda ela é, ou quão a situação da personagem principal é delicada. Ela começa a circular com uma caneta preta, assim, as contas, os números que devem ser corrigidos, enfim. E aí esse círculo preto, eu não vou entrar em detalhes, mas ele também passa a ser muito relevante para a história, entendeu? Então eu acho que as pequenas coisas, nada é colocado em cena, muitas das coisas aparecem em cena, não são à toa, não são à toa. Então, novamente, vou bater nessa tecla novamente. Direção, montagem, roteiro, concordo com você, atuação. Eu acho até que dá pra brigar com um ator coadjuvante ali, porque o cara, ele faz uma transição muito boa ali do marido. Muito boa, quando ele é um super agente do multiverso ali, né? Se eu não me engano, é universo alfa, o universo que ele vem, que ele incorpora. E uma coisa que, cara, que eu queria destacar, que talvez você tenha pensado isso também. Eu acho esse filme inclassificável. Por que eu quero dizer isso? Eu tô vendo a reação do Guilherme Careta aqui, eu acho que eu matei um dos pontos que ele Não, escreveu só ali. era o próximo. Eu só tava, assim, me coçando, mas ainda bem que você trouxe esse ponto. Fala sobre esse ponto, Ah, por gentileza. é o gancho, é o gancho. Porque assim, você falou, você não sabe se isso é um filme de terror, você não sabe se isso é um filme de ação, você não sabe se isso é um filme de comédia, você não sabe se isso é um filme de drama. Por mais que o drama seja talvez o clímax do filme, ele transita, assim como a personagem ela transita por multiversos, esse filme também transita por gêneros do cinema. Ele transita por filmes de kung fu, ele transita por filmes de drama, ele transita por filmes de comédia, ele transita por filmes, por gêneros, né, no caso. Tem hora que eu não sabia se estava vendo um filme de terror. Tinha horas que eu fiquei meio que apreensivo. Teve horas que alguns bons momentos que eu fiquei um pouquinho cansado, como eu já falei, eu achei esse filme um pouquinho too much, mas teve momentos que eu dei risada, teve momentos que a ação me empolgou, então, e isso de uma maneira muito orgânica, muito coesa, sabe? Então eu coloco esse como meu último ponto positivo, porque aí você vai falar muito melhor do que eu. Ele não é um filme classificável no sentido de gênero. Ele não se limita a um gênero. Ele consegue transitar por todos os gêneros
e em todos os gêneros que ele entra, que ele se propõe que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Então, eu acho que é isso. O que você me diz aí, Caretinha? Acho que você gostou do gancho aí, mesmo que não tenha sido combinado, né? Cara, que gancho maravilhoso. Era exatamente o próximo ponto que eu ia abordar. E, cara, combina até com o nome do filme, né? É Everything Everywhere All at Once. E são todos os gêneros, em todo lugar, todos juntos. Porque, cara, esse filme é inclassificável. Ele. E quando eu digo que ele é inclassificável, eu fiquei uns bons minutos depois do filme tentando classificar ele. Poxa, mas ele é um drama, mas ele é um filme de ação, mas ele é uma ficção científica, mas ele é um terror, e cara, não dá, não dá. Ele aborda diversos gêneros e é aí que tá o maior, assim, eu havia mencionado alguns pontos positivos sobre o filme, mas eu acho que um dos maiores, se não o maior acerto do filme é executar essa transição, que é muito difícil. É muito difícil você abordar mais de um gênero em um filme. Você abordar dois gêneros em um filme já é difícil. Por exemplo, você, não sei, fazer um filme de ação que transita com o drama e eles serem pratos equilibrados já é muito difícil. Esse filme conseguiu mais de 4. Eu posso listar rápido aqui: terror, comédia, comédia no ponto. E comédia, ele envolve uma comédia de sacadas assim engraçadíssimas e geniais com mais puro besterol. Então, assim, é, comédia, drama, terror, ficção científica, ação. As cenas de ação são belíssimas, são assim belíssimas mesmo. Kung Fu, você tem cenas de Kung Fu, tem cenas de luta profissional, de luta livre profissional, meio algo um pouco de luta livre, wrestling, não sei, greco-romana. É, tem cenas de armas, tem cenas de. Cara, tudo isso só do gênero ação. Aí, ou seja, você existe um subgênero dentro dos gêneros que são abordados. E, e o drama, ele é muito, muito, muito evidente e muito forte. Ele é aquele drama em que você se envolve com os personagens, ou seja, com a situação atual delas, e ele é aquele drama reflexivo. Nem todo filme possui um drama envolvente e reflexivo ao mesmo tempo. Você se emocionar por causa de um personagem ou outro, isso faz parte de um filme cativante. Você refletir sobre a sua condição a partir de ideias propostas no filme é, assim, já chega, é outra coisa. Então o filme consegue isso também. E assim, já é difícil você utilizar poucos gêneros em um filme. Você acaba se perdendo. E esse filme não se perdeu, ele soube o momento de colocar cada gênero, ele executou cada gênero muito bem. Não adianta você querer colocar um filme cheio de situações se você não causa a emoção. Você mesmo disse, você é uma pessoa que nem gostou tanto assim do filme, mas você teve momentos de angústia, você teve momentos de impressionado com cenas de ação, você teve momentos de terror, você teve momentos de comédia. Então, assim, é porque o filme executou isso muito bem feito. Que até a pessoa que não agradou tanto assim conseguiu perceber e conseguiu se cativar com o que o filme trouxe. É, esses subgêneros dentro dos gêneros, para mim, eu acho que são geniais, porque você acaba abordando um gênero de maneiras diferentes no mesmo filme. Que nem eu disse, a comédia pastelão, a comédia besterol, o drama reflexivo, o drama envolvente, assim, cara, isso foi um dos maiores acertos de longe do filme e méritos, assim, e é por isso, por essas e outras, pelo tema, pela temática, por essa, assim, indefinição de gênero, eu creio, e assim, posso estar errado, posso estar, assim, com a memória não tão boa, mas, cara, ele entra, e eu digo na história do cinema, em um dos filmes mais originais que eu já vi. Ele é muito original. Ele é muito original. Assim, você.
ouvinte, eu tenho certeza, eu não te conheço, eu não sei o quanto de filme, você pode ter assistido 10 mil filmes na sua vida, você pode ter assistido um filme na sua vida, eu tenho certeza que você nunca assistiu nada igual Everything Everywhere All at Once. Isso é uma certeza que eu posso ter. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, extraordinário, extraordinário mesmo. E por último, eu acho que para terminar, assim, os meus pontos sobre o filme, diferentemente, talvez, do que a gente viu em Homem do Norte, eu achei que aqui os capítulos funcionaram muito bem. E eu vou te explicar por quê. Porque os capítulos estavam completamente relacionados ao momento em que o filme estava. Utilizando o nome do filme. Vou fazer uma pausa agora, porque talvez isso possa ser um spoiler, então tem o sino aí se puder. Tocou o sino, beleza. Claro, a gente vai deixar um aviso na nossa descrição. Isso aqui não está combinado com o Sérgio, eu estou falando agora, para que a gente, uma sugestão para que a gente possa fazer. De avisar que, pra gente, isso que a gente está falando não é spoiler. Eu acho que talvez até algumas coisas que eu falei aqui possam ser spoilers até de finalidade, final do filme. Então, por mais que o filme seja muito difícil de ter spoiler, mas a gente vai deixar claro assim nas nossas postagens que se você não quer spoiler, assista o filme primeiro. É sempre mais garantido. Por mais livre de spoiler que um vídeo ou algo possa ser, é sempre garantido. Mas voltando aqui. O filme se chama Everything Everywhere All at Once. O primeiro capítulo se chama Everything. Ou seja, é a apresentação do multiverso. É mostrando o que é tudo. Para quem não sabe, everything em inglês é tudo. É mostrando o que é esse tudo. Everywhere, segundo capítulo. O momento em que ela já entendeu e ela transita por esses multiversos. Ou seja, está em todo lugar. É tudo a ver com o que ela está sentindo naquele momento. Ela está em todo lugar. E ela se enxerga mais em todo lugar. E All at Once foi o momento em que ela entendeu tudo isso do multiverso e trouxe, tá tudo junto e eu vou utilizar tudo isso que tá junto para minha vida agora. Então, assim, a divisão de capítulos, para mim, ela fez super sentido com a história, diferente do que aconteceu em The Northman. E não foi aquela divisão maçante que impactou a experiência do filme na minha visão. Então, cara, assim, eu dei uma resumida nos pontos, assim, é um filme que eu vou ter que assistir várias vezes, porque eu não estudei sobre o filme, eu não, assim, fui atrás de conceitos, eu estou falando exatamente o que eu senti na sala de cinema, que, por sinal, a minha sala de cinema estava horrorosa, porque tinha algumas pessoas que estavam num falatório tremendo, e mesmo com essa experiência negativa, eu consegui aproveitar muito o filme. Então, assim, tô ansioso para rever, tô ansioso para assistir várias vezes esse filme, porque eu acho que esse filme, ele entra naquele hall de filmes que cada vez que você assistir, você vai achar um ponto ou outro diferente, ou você vai ter uma definição diferente de acordo com o momento de vida que você está seguindo. E eu acho que, como que eu posso dizer? É por isso que ele vai ficar atemporal. Quando a gente fala de clássico instantâneo, eu até brinquei com você que eu achei um clássico instantâneo, a gente estava brincando com esse termo aqui, e eu acredito realmente que ele é um clássico instantâneo. Eu acho que existem alguns pontos que marcam a minha opinião de ele ser um clássico instantâneo, que é a originalidade, que é a atemporalidade. Esse filme ele vai totalmente poder ser assistido daqui, sei lá, 50 anos, ele não vai perder a qualidade dele, ele vai ser aquele filme atemporal. Ele é um filme que ele é reflexivo de acordo com o seu estado, então assim, cara, você não tá legal na minha visão, talvez você enxergue o filme de uma maneira, depois você pode enxergar de outra, então ele te promove, ele transita de acordo com, assim como todos os filmes, assim, a maioria dos filmes, a gente bate nessa tecla muito, o cinema ele é algo em que ele depende muito de como você tá no dia,
Já tiveram muitos filmes aí que eu assisti quando eu não estava com a cabeça boa, e eu não aproveitei nem 1% do filme como eu poderia aproveitar. E já tiveram filmes que nem eram tão bons assim, mas eu estava tão bem no dia que eu acabei assim saindo teorizando de que o filme era maravilhoso, quando na verdade nem era. Então, eu acho que ele entra num clássico por se permitir diante talvez de uma indústria cinematográfica tão saturada que a gente tem outro dia, isso não é uma ofensa, não. Não é uma ofensa aos filmes blockbusters, não é uma ofensa, por exemplo, aos filmes da Marvel, da DC. Tem Thor para lançar daqui a pouco, com certeza vou assistir, acho super legal, não é uma ofensa, mas é o saturado. Isso explica muito também do sucesso de Top Gun Maverick, porque ele trouxe de volta algo que não se via mais tanto no cinema assim, sabe? E só que ele, além de tudo, o Everything, ele é original. Então, assim, ele pode se tornar um filme que molde outros filmes. Um filme que usem essa liberdade que ele usou, ou aspectos técnicos que ele usou, para fazer outro filme. Então, assim, com todo o pesar para você, meu amigo Sérgio, eu sei que você pode me odiar por isso, mas sim, eu acho que Everything Everywhere All at Once é um clássico instantâneo. Não, por que que eu te odiaria em falar algo? Não, pelo amor de Deus, não, cara. Se você acha, tá achado, velho. Não tem, não tem Isso é verdade bom absoluta, não. de É. filmes, cara, assim como muita coisa, filmes, o entretenimento muitas vezes serve para isso. O filme, o jogo, a série, ela serve para a gente ter bons debates e diversas opiniões assim sobre a mesma obra. Isso que torna para mim é claro, quando algo é uma porcaria completa, não tem nem muito como você abordar. Mas um filme, quando ele é minimamente bom, ele permite essa diferença de opiniões. Por exemplo, eu gosto de Batman vs Superman. Conheço 90%, 95% das pessoas que detestam. E aí que mora a graça disso. Então, em nenhum momento eu quis te convencer ou convencer o ouvinte, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas eu quero mostrar como foi minha experiência. E você, meu amigo, já falei demais, minha garganta tá seca. Fale aí, o tempo é seu. Não, ouvindo você falar, eu até tava me refletindo. Eu tava ouvindo hoje o Cinemou, o podcast de cinema do Ricardo Rente com o Alexandre Almeida. Aliás, um abraço para os dois. Ah, e o Ricardo Rente, eles estavam fazendo a crítica de Top Gun Maverick, né? E ele falou uma coisa: cinema, ele nada mais é do que um escapismo, é uma parada que você, na verdade, você meio que desliga os seus, seus conceitos, você desliga da vida, você desliga seus problemas, você desliga de tudo. Mas aí eu fiquei pensando, poxa vida, nem sempre o cinema é escapismo, nem sempre eu vou pro cinema pra me divertir. Eu não vou assistir sei lá, vou citar aqui um filme, sei lá, Marighella, vou assistir um filme com teor político assim, eu não vou pra me divertir, eu vou porque ele tem ali um conteúdo dentro, tá ligado? Então, e com Everything Everywhere, tem momentos que eu vou pra me divertir, tem momentos que eu reflito, mas nenhum dos dois, cara, diferente de você, me sustenta a assistir esse filme novamente, tá? Então, assim, eu concordo com você que é sim um filme atemporal, mas diferente de você, pelo menos pra mim, eu acho que ele não vai envelhecer muito bem no sentido de, meu Deus, eu preciso rever assim e tal, porque eu mesmo, assim, falando por mim, sempre por mim, eu sou uma pessoa que eu não quero assistir tão cedo, até porque a minha experiência com o filme ela não foi tão boa. Diferente de você, eu fui numa sessão praticamente vazia, tinha eu mais 3 pessoas, aqui na minha cidade, na verdade na cidade do lado, em Indaiatuba. Os preços são super acessíveis e o que me permitiu, assistir, sabe naquelas salas de poltrona que reclina, que você estica o pé?
E, cara, além do fator conforto e poucas pessoas na sala, Você também quase dormiu? cara, eu cochilei. Ah, na hora. Eu me permiti Não, cochilar alguns não, minutos. não, não. Permiti cochilar. Pera aí. Pera aí. Não acredito. Eu juro por Deus, eu não ia trazer esse fato, mas eu trouxe. Conforto, sala boa, valor baixo, pipoquinha top, filme não tão cativante. Meu amigo, Você cochilou, cara. Oh, a eu única vez cochilei. que eu E até. cochilei em um cinema, a única que eu. Não, a mais marcante com certeza foi um que eu fui ver também. Esse é um filme que muita gente gosta e eu não suportei, cara. Que é A Grande Aposta, Aham. com Brad Pitt, Steve Carell, Pô, mas Christian é um puta Bale. filme difícil de assistir, cara. É um Não filme é muito difícil? difícil, cara. Muito, muito, Cara, você muito. tem que ser formado em economia pra assistir o filme, sabe? E eu não tava entendendo nada, e eu tava naquela sessão assim, também com a poltrona reclinada e tal. Aí minha namorada, a Gabi, um beijo, Gabi, te amo. Ela foi no banheiro, e aí eu fiquei naquele tempo assim, pô, eu tava deitado, né? Tava mó tranquilinha, assim. Cara, ela voltou, tomei mó susto, assim, tipo, pô, o que que aconteceu, mano? E só que assim, é um filme com muito diálogo, é aquele filme maçante, Sim. ele não tem Kung Fu, ele não tem. Não, mas você vai entender a cena que eu vou dizer? Tá, Eu quero até que você me explique. Por quê? Por quê? Calma, calma. Eu me permiti cochilar. Por quê? Como eu falei. é muito Tá, bom. tava num cinema bonitinho, ar-condicionado tava top, não tava gelado, não tava quente, pipoquinha show, conforto. Falei, mano, às vezes eu falo, não vou gastar dinheiro e dormir, mas, mano, paguei baratinho e tal, não sei o quê. Cochilei. Beleza. Mas eu não teria cochilado se o filme ele estivesse me cativando. E eu vou te explicar por que eu não me senti cativado. Porque eu queria. Aí, eu vou deixar até você falar o quanto que você quiser. Não que eu tenha te interrompido aqui, mas. E, marcado o seu tempo aqui de fala, mas eu quero mesmo que você fale, porque o que me incomodou um pouquinho foi a questão de enredo e motivações, tá? Porque pra mim não funciona. Não funcionou e, como eu falei, eu achei too much. Teve horas que eu falei, tá, beleza, eu já entendi o que você quis dizer, e agora? Vai pra frente, vai pra frente. Ele não ia, vai pra frente, ele não ia. Ahn, reitero aqui que eu acho os conceitos de multiverso excelentes, mas o que de fato move a trama pra frente, tá ligado? Diferente que você disse no começo do pod, você falou que não tem um monstro, não tem um Thanos, mas aí Corneta do Spoiler já tocando novamente aqui. Mano, tem sim um monstro, se você for parar pra pensar, tem sim uma ameaça a ser combatida. E e aí, mano, quais são as motivações dessa ameaça, desse monstro a ser combatido? Por que que ele tá fazendo o que ele tá fazendo? Eu entendi, mano, mas eu achei tão maçante, cara. Eu achei tão, tipo, boring, tá ligado? Eu vou até dar um spoiler bem forte agora, então se você estiver ouvindo, me desculpa, vai assistir o filme primeiro, e depois volta aqui, pausa esse podcast e volta aqui, que é na hora ali que ela, mano, uma rosquinha gigante e um culto, todo mundo de vestido de branco e mudou o penteado e uma rosquinha gigante. E eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mano, da onde saiu isso? Que ideia maluca, tá ligado? E aí, se você até me puder me explicar pra de repente até melhorar a minha experiência com esse filme, próxima vez que eu for assistir, talvez não seja tão cedo. Talvez só quando ele sair num serviço de streaming da vida aí, daqui a alguns, sei lá, uns 3 meses, talvez eu reassista. Eu tente entender, olhar com esses olhos, tente assistir a passagem que eu dormi. Porque talvez tenha sido um fato super, super importante do enredo que talvez
tivesse me cativado. Você falou assim, pô, dormi lá numa grande aposta, mas também não tinha cenas de Kung Fu. Mas, pô, tem tanta cena, tipo, de Kung Fu aqui. Você foi falando, eu me peguei lembrando de alguns filmes, assim, que ele mescla essa parada de comédia com ação. Eu lembrei muito do Kung Fusão, tá ligado? É um filme que eu adoro Kung Kung Fusão. Fusão, mano. Kung Eu, Fusão é era muito muito da legal, hora, velho. muito Nossa, da faz hora. muito tempo que eu assisti esse filme. E, bom, Caretinha, é isso, assim, se você até puder me explicar essas partes aí, ou não sei se eu me contradisse em alguns momentos, mas eu acho, assim, essa parte de motivação, de o que move a trama pra frente, eu acho muito fraca. Fala aí, meu amigo. Cara, assim, eu nem digo te explicar, até porque eu li muito pouco sobre o filme. Então, é algo assim, percepção minha. Pode ser que seja uma coisa totalmente nada a ver. A única coisa que eu li foi sobre a rosquinha, porque eu saí do cinema com a dúvida do que era a rosquinha. E, cara, a rosquinha, o que ela representa é basicamente um. Primeiro, foi uma brincadeira dos diretores, não tem um significado tão complexo assim da rosquinha. Mas se você for analisar, ela é inversamente. Ela é o inverso do terceiro olho. O terceiro olho ele é branco em volta e preto no meio, e a rosquinha é exatamente o contrário. Então, não existe um conceito tão assim. é, Como que eu posso dizer? Tão brusco sobre a rosquinha. Mas sobre a personagem, a vilã, no caso, ter essa. No caso, a motivação dela, sinceramente, cara, eu acho que a ideia foi não ter uma. E você pensando sobre filme, eu não sei se você vai entender o que eu tô querendo passar. Eu não acho que o foco do filme em nenhum momento foi explorar esse. Talvez essa situação, ou essa. Porque assim, o foco do filme foi trazer que a filha dela, spoiler, que a filha dela, ela era claramente uma pessoa deprimida. Em nenhum momento o filme traz como se ela tivesse que combater a filha dela no sentido de, pô, eu preciso derrotar essa vilã em todos os multiversos. Isso não ficou como ponto principal. Mas sim, ela utilizar essas experiências e utilizar essa filha dela, digamos assim. Estou formando meu raciocínio porque é realmente muito complexo para passar para a voz. Mas é como se ela ser vilã. Qual é a motivação da vilã? Ela perdeu o sentido porque ela atravessou diversos multiversos. Ela atravessou assim tantos multiversos, ela viu todos os multiversos, que tudo virou sem sentido para ela, que tudo virou sem importância, tanto faz, porque ela já tinha visto, ela sabia que o que vai acontecer, por exemplo, aqui, a gente conversando, pouco importa, porque existem milhares e milhares de multiversos, então isso é só um grão de areia, cara, nas possibilidades existentes. E isso é muito ligado à personagem que era realmente deprimida, existia esse caráter de depressão nela. E qual que é, eu acho que a verdadeira vilania do filme, no caso, para que serve a vilã? Para que serve essa ameaça? Essa ameaça serve para trazer para você uma ideia de que, tá, nós não somos nada. E tá, talvez amanhã surja algo em que vá fazer com que a gente se sinta mais nada ainda. Como no caso as rochas. Mas que a gente tem que tentar inserir uma importância na nossa realidade. E eu acho que ela combater essa vilã foi mostrar para ela, até com o diálogo de, por exemplo, ela diz assim, não vou me lembrar muito bem agora, mas ela diz assim, é, nossa relação, ela diz para a mãe, na realidade
que se passa o filme. Nossa relação, ela não é boa, ela é composta por pequenos momentos e que são legais. E a mãe responde assim: tá, então eu quero viver nesses pequenos momentos. E a partir daí muda. A partir daí, ela pouco se importa se a vilã tá nos outros universos, se ela a vilã foi inserida no filme, na minha visão, para entender a trama principal, que é os problemas que ela lidava na realidade dela. Então, assim, foi mais uma parte do desenvolvimento do filme, na minha visão, do que aquilo ser uma história principal. Por exemplo, se chegasse, vamos supor, e falasse que a vilã quer dominar o mundo e, e coisa e tal, eu acho que aí, se ela fosse atrás da vilã e enxergasse a filha como vilã, aí o filme ia ficar fraco. Mas assim, ela utilizou. Eu não sei se está dando para entender muito bem. Você me corta se não estiver dando para entender muito bem. Mas eu acho que a relação dela com a filha e com a família e como ela enxerga a realidade dela depois de ver tantas realidades assim, ela viu realidades que ela era milionária e ela estava passando por problemas seríssimos financeiros. Então, assim, eu acho que esse era o principal conceito do filme. E a vilã, uma ameaça universal, digamos assim, ela foi utilizada como desenvolvimento para que ela pudesse enxergar isso, sabe? Então, a motivação, ela fica totalmente em segundo plano, na minha visão. Ela não precisa ser tão trabalhada assim, entendeu? Diferente, por exemplo, do que a gente vê na motivação do Thanos. Nos Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, que é uma motivação extremamente explorada, porque a motivação dele é o que poderia levar a um desfecho. Só que a motivação da vilã, a ideia não era levar um desfecho a partir da motivação dela, era levar um desfecho na história da personagem principal, sabe? Então é mais ou menos esse o entendimento que eu tive do filme, e por isso que não me incomodou. Será que deu pra. Ficou muito claro? E tiveram certos momentos aqui que talvez eu me perdi nas ideias, mas é porque realmente quem assistiu o filme vai entender que é complicado mesmo. É um filme difícil. Não, cara, deu pra entender. Assim, em alguns momentos eu até cheguei a pensar sobre isso, mas por algum motivo não voltou à minha cabeça. Mas talvez eu também não tenha me fazido entender. Eu super comprei a sua explicação. Mas assim, beleza. Qual que é a mensagem final do filme? Aproveitar os momentos, né? A família, como você disse, na última cena, ela leva a filha com ela na receita. Tem toda a questão do marido, ela beija o marido e tal. Mas até chegar nisso, tipo, eu achei muito, muito, muito enrolado. Muito, muito too much. E isso acabou me perdendo do filme um pouco. Mas, assim, eu vou, a partir de. Também não vou fazer, assim, ter má vontade com o filme. Tem outros filmes que eu tenho má vontade. Por exemplo, O Mãe, do Aronofsky, tá ligado? É Então um somos dos. dois. É Somos um dois. filme que, tipo assim. A partir do momento que eu tenho que ir na internet pra tentar entender o filme, eu. Ah, mano, eu não gosto muito, tá ligado? Não Você gosto muito. sabe o que eu acho de Mãe? Eu Diga. acho que ele quer desesperadamente ser um cult. Total. Desesperadamente. Assim, ele Total, quer a total. todo momento. E o filme é feito pra isso, parece. Puta, vamos Uhum. ser lembrados. É aquilo que eu digo do filme atemporal. Quem lembra de Mãe hoje em dia? Ninguém, ninguém. E é isso que você falou. As atuações são exageradas, e a Jennifer Lawrence gritando. E meu Deus, o filme é uma puta metáfora inteligentíssima e bem. Mano, eu assisti Mãe uma vez, eu não quero assistir nunca mais na minha vida. Tá ligado? E eu tô só trazendo isso, não tô falando que é o caso do Everything Everywhere All at Once. Mas os filmes que eu saio com uma interrogação na cabeça. É diferente, por exemplo, de um.
Inception, do Nolan, que a gente fica pensando se o cara tá sonhando ou não. A Ilha do Medo, do Scorsese, se a gente fica pensando se o cara ele era um paciente ou se ele era de fato um policial que tentaram fazer de refém na ilha ali. Por coincidência, eu citei 2 filmes do DiCaprio, mas é diferente a interrogação, sabe? É uma interrogação de que, pô, será que eu vi é real ou não? Não, a interrogação que eu saí de Everything Everywhere All at Once foi, mano, será que eu entendi tudo desse filme aí? Tipo, será que será que estão falando tão bem que eu não consegui, mano? Eu juro pra você que eu não consegui sair numa euforia, numa emoção, assim como você saiu. Claro, tem momentos emocionantes? Tem momentos emocionantes. Pô, os caras estão filmando 2 pedras na beira do precipício e você consegue se emocionar com 2 pedras na beira do precipício. Isso é Você um ponto consegue entender positivaço. um diálogo que nem tem uma voz, né? Ela é só feita de legendas e um diálogo entre duas pinhatas também. Sim, sim, sim. Então, mano, beleza, ok, mas até chegar aí, mano, e a parte da rosquinha, que é onde o vilão ou a vilã, deixar aqui ó, o mistério no ar, coloca, se eu não me engano, as emoções ruins que ela teve na vida e a personagem é meio que sugada. Mano, ficou muito esquisito pra mim, sabe? Eu não comprei muito não, mas ok, assim, vou ver, não vai ser que nem o Mãe que eu nunca mais vou ver na minha vida. Eu vou reassistir algum dia, daqui a alguns meses, com a cabeça um pouquinho mais fria, pra tentar entender justamente por que que ele precisou dar tanta volta, tanta volta, tanta volta, ser tão subjetivo pra chegar numa mensagem que outros filmes chegaram, que é o de, tipo, mano, começar a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, hã, de repente até não menosprezar, mas minimizar os problemas, não colocar ele na frente da nossa família, por exemplo, que pode estar com outras necessidades, enfim. É basicamente isso, talvez o meu problema maior com o filme é tentar entender o porquê que ele precisa ser tão too much assim, tá ligado? E quem sabe, aí até tem a ver com a minha recomendação do final do nosso pod, que também é um filme que no começo eu também não dei muito valor pra ele. Também é um filme que eu cochilei na sala de cinema, só acordei nos créditos finais. Mas eu vou explicar porque eu cochilei. E que hoje eu acho que é um puta de um filme, que é um puta de um clássico e que eu tô doido pra ver a sequência. Mas eu tô me adiantando muito. Eu acho que é isso, Caritinha. O meu problema com o filme, assim, é ele querer ser grandioso. Tipo, não que nem um Mãe que quer ser o filme cult dos filmes cult. Mas também ele é um. Eu acho um baita de um filme, o Everything Everywhere. Mas, pera lá, tipo, eu não consigo endeusar como as pessoas estão endeusando. Eu não consigo me emocionar como você ficou emocionado. Não estou falando que você está errado, não estou falando que eu estou certo. Mas eu gostaria de ter um coração um pouquinho menos de gelo, de pedra. Diga aí, meu amigo. Ah, não, aí você falou besteira, cara. Você tá vendo tão bem até falar essa porcaria aí. É... Mas assim, eu já acho que a graça do filme é tá exatamente onde você não achou tanta graça. Que é, por exemplo, cara, às vezes eu acho assim, na minha visão, a reflexão que ele traz é muito além daquela reflexão clichê de vamos aproveitar a vida aí, vamos aproveitar os momentos bons, sabe? Ela é uma reflexão de enxergar a vida. Porque, por exemplo, se a gente para pensar o que nós somos, alguma vez você já parou e olhou uma avenida cheia de carros, lotado, lotado? E cara, aquilo você olhando é só uma avenida cheia de carros. Só que se você parar para pensar, tem uma vida dentro de cada carro desse. E para aquela vida, a pessoa que está do lado dela é a mais importante do mundo e a outra pessoa é a mais importante do mundo. Se a gente for pensar na, entre aspas, e vou falar com o português correto, na insignificância que nós somos, talvez para o planeta Terra, que é composto de aí, bilhões de pessoas,
a gente não vai achar graça nas coisas mesmo. Porque tudo vai se tornar insignificante. E a graça tá aí pra mim. Ela passou por multiversos. Ela nem olhou só o planeta, ela passou por universos, assim, ela passou pelo multiverso, ela passou por universos assim diferentes, o universo que ela era bem mais sucedida, o universo em que ela era isso, o universo que ela era aquilo. E cara, ela rodou tudo isso e tudo que poderia fazer com que ela olhasse e perdesse realmente a graça. Puta, eu tô ferrado na minha vida mesmo. Realmente perdeu a graça de tudo. Ou realmente os meus problemas aqui eles são insignificantes, porque eu tenho outras realidades. Cara, tudo aquilo que aconteceu e no final das contas ela utilizou para a realidade dela. Então eu acho que esse é um dos acertos dos filmes, é mostrar o quanto aquilo poderia ser insignificante, o quanto talvez as coisas podem ser pequenas, mas pra gente, a nossa vida, a nossa visão, pode ser a mais importante do mundo. Então, eu achei um dos maiores méritos do filme, eu achei uma reflexão assim interessantíssima, porque não é simplesmente você aproveitar a vida, é você aproveitar a vida sabendo que, cara, o mundo é muito mais. Só que para nossa vida, a nossa vida é o nosso mundo. Então, assim, cara, eu tô gravando um podcast com você. É, pô, outra pessoa tá gravando podcast com outra pessoa e ela tá achando, pô, a pessoa que eu tô gravando é a melhor do mundo para gravar um podcast. E assim, a gente tá vivendo a nossa vida. Então, essa reflexão que o filme me trouxe, junto com outras reflexões de aí você pegar esses momentos em que a vida traz pra gente e que muitas vezes eles passam batido, não no sentido de aproveitar, mas você enxergar que a vida ela é grandiosa por si só e que existem diversas maneiras de se ver a vida. O filme mesmo traz em que o casal ele tinha uma maneira diferente de lidar com a vida e nas outras realidades também. E isso me remete a uma das cenas mais geniais do filme, cara. Quando ela troca, assim, nem vai ser spoiler porque ela é visualmente tão, assim, marcante que ela assume o pensamento do marido no momento de luta. Assim, em que ela começa a trazer aquele mínimo de felicidade ou de realização ao invés de enxergar as coisas de uma maneira melancólica. Então, sabe, eu não acho um filme autoajuda. Um filme assim meio, pô, gente, a vida é boa, hein? Vamos viver. Ou aquele filme, sabe, pô, tá tudo bem, sabe? Eu não consigo enxergar ele assim. Eu acho que ele é muito mais do que isso. E é para isso que eu preciso assistir mais vezes esse filme. Porque ele traz uma reflexão assim que ele vai, para mim, muito além do simples fato de você aproveitar a vida. E é de você enxergar, talvez, um significado que a nossa vida ela é única e ela é a coisa mais importante pra gente, sabe? Diante da grandiosidade que é o mundo, digamos assim, ou no caso o multiverso. Não sei se deu para compreender muito bem. Não, deu sim, e... Pô, Caretinha, eu acho que de considerações que eu tenho, que eu teria a fazer desse filme é isso. Se me permite, já vou dar minha nota aqui, eu vou dar a nota que talvez grande parte, já tô ouvindo as vaias dos nossos ouvintes aqui. Nem falei minha nota, já estão me vaiando, já estou vendo sua cara aí de decepção. Eu vou dar nota 7 pra Everything Everywhere All at Once. Peraí, eu vou te interromper. Antes de conversar, você disse que ia dar nota 7 para mim antes de gravar o podcast. Aí Sim. você disse, bom, quem sabe eu mude minha nota. Quer dizer, eu falei tudo isso aqui e você não aumentou 1/10 da sua nota? É isso mesmo? Tudo bem. Então quer dizer que não teve. O propósito foi mantido, não teve convencimento nenhum mesmo, tá, gente? É isso. Desculpa te interromper. Não, imagina. Não, cara, assim, eu confesso que eu vou ver, eu preciso rever o filme com a vossa influência, saca? Então eu acho que. Por que não a nota não pode subir? Mas
talvez não agora, cara. Talvez não agora. Eu ainda acho um baita de um filme criativo, eu ainda acho um baita de um filme dirigido. Uma a montagem, eu falei, eu acho que eu nunca vi um filme tão bem montado na minha vida. A Michelle Yeoh, meu Deus do céu, que atriz, é Oscar. E pra mais, assim, não só o Oscar, que é a principal premiação da temporada, mas todas as outras. Cara, mas eu acho que é um pouquinho too much, é um pouquinho, nossa, cansativo, tá ligado? Meu Deus, tá bom, já entendi, vamos, bora pra frente. Momentos empolgantes, momentos engraçados, mas tipo, aí eu reclinava a cadeira, aí eu voltava na posição sentado pra tentar. Aí sabe quando você senta assim na frente, assim, tipo quando você tá jogando videogame, que você coloca até o cotovelo assim nas pernas, assim, pra tentar entender? E eu falava, mano, aí eu cansei, aí eu reclinava a cadeira de novo pra trás. E aí pô, e aí você perguntou, cinema, você fez uma colocação excelente, que cinema também depende muito do mood que você tá, né? Do humor, do dia que você tá tendo. E você me perguntou se eu assisti num dia bom, e cara, de fato eu assisti num dia, tipo, bom, mas, mano, eu não comprei, cara. Tipo, beleza, ou até comprei, mas é, não valorizei tanto assim como você e outras pessoas valorizaram. Mas tá tudo bem, cinema é tudo sobre isso e não é, diria minha mãe, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho, tá ligado? E, pô, cara, é isso, assim, minhas considerações que eu tinha que fazer é isso, sim. Vim pro episódio de hoje até sem roteiro, porque eu queria também não ficar engessado, não ficar preso num script, num roteiro, e tentar relembrar, assim como eu relembrei algumas cenas, algumas questões, algumas emoções que o filme me provocou. Mas é isso, cara, eu não vejo com demérito essa nota 7 não, viu? Assim, é um 7 com potencial pra crescer. Como eu falei, minha recomendação que eu vou dar daqui a pouco é um filme também que no começo eu não gostei e hoje eu acho, assim, uma obra-prima, um clássico. Então é isso, cara. As minhas considerações são essas. Cara, totalmente razoável, assim, a gente brinca, a gente tira o sarro, mas isso fez com que fosse um dos episódios mais aguardados por mim, sabe? Porque você debater, você ver uma opinião contrária, é sempre muito prazeroso quando a gente está falando de cinema, quando a gente está falando de filmes. Isso expande nossa visão muito, assim, a pensar em como. A gente está aqui falando de vidas, de como o mundo é gigante, de como o universo é gigante, de como e por aí vai. E o que seria disso se não fossem as opiniões e as mentes divergentes? O filme mesmo traz que cada um enxerga a vida de uma maneira, assim como cada um enxerga um filme de uma maneira. Então, assim, não vejo demérito nenhum. A minha nota com certeza ela é mais alta. E assim, ela é mais alta bastante também em virtude da indústria recente. Eu acho que muitas vezes a gente consegue encontrar bastante criatividade em filmes até um pouco mais assim, não tão divulgados, mas o cinema é entretenimento, como a gente já conversou, existem, tudo é cinema, do filme mais assim cabeça possível até o filme mais blockbuster possível, mas eu sentia muita falta e é isso que a A24 ela desperta em mim. Esse cinema um pouco mais assim, criativo, talvez com aquela pitada de inovação, sabe? Mas a minha nota, ela, ela vai ser dada assim, não que eu ache pelo amor de Deus, eu não tô aqui falando que Everything Everywhere All at Once já tá na lista do pódio de melhores filmes da história do cinema e não, eu odeio esse tipo de comparação, porque cada filme foi lançado. É a mesma coisa de falar quem foi o melhor jogador de basquete de todos os tempos, e por aí vai. Cada filme teve sua importância para sua geração, cada filme teve seu impacto para sua geração, então eu acho totalmente injusto isso. Mas, cara, eu dei
se eu não me engano, eu dei 9 pra The Northman, eu vou ter que dar 9,5 pra Everything Everywhere All at Once. É, O cara não dá 10 nem a pau, hein? Você sabe por O que eu não cara dou tá 10? resistente, hein? Você sabe por que eu não dou 10? Eu vou te Diga, explicar. diga. Porque 10, ele entra numa lista de filmes pra mim que talvez pra mim, Guilherme, possam ser talvez os, os melhores filmes da história. E eu não sei se ele embarca nesse talvez top 5, top 10 e por aí vai. Então seria injusto eu pegar um filme que talvez eu ache um dos melhores da história e dar uma nota igual. Mas se eu for analisar em questão de qualidade do filme, ainda mais nesse ano, ainda mais comparado com o que a gente vem vendo, assim, claro, esses últimos anos saíram filmes assim belíssimos. Tô muito ansioso para alguns que vão sair agora. Vai sair o do Jordan Peele, que é o Nope. Eu gosto muito dos trabalhos do Jordan Peele. Acho que ele sai bastante da caixinha, assim. É... Então, tiveram filmes extraordinários, mas assim, se eu fosse dar uma nota analisando esse cenário, eu daria 10. Eu acho que. Só que eu vou dar 9,5 não por desqualificação do filme, mas em questão de gosto pessoal, por ainda existirem filmes, na minha visão, que eu goste mais. E eu não digo nem que são melhores, mas que eu goste mais, sabe? Porque a nossa nota aqui é o nosso gosto pessoal. A gente não está fazendo análise técnica, até porque a gente sempre repete aqui: não somos críticos, não somos formados, não somos especialistas, só somos duas pessoas aqui que gostam de falar um pouquinho de séries, de filmes, de cultura pop no geral. Então, cara, dou uma nota 9,5, tranquilamente 10 para Everything Everywhere All at Once. Foi um filme que me fez refletir como eu não refletia faz um tempo, é, questões que eu acho super importantes. Foi um filme que ele executou muito bem o que ele propôs, e para mim ele não propôs pouca coisa. Então, que bom que eu consiga dar uma nota alta e que bom em que ele teve um efeito totalmente inverso ao que teve o Doutor Estranho, que quanto mais eu pensava no filme, menos eu gostava. Esse aqui eu pensei muito no filme e eu mantive a minha ideia de que, pô, gostei, o filme foi bom. Então, eu fecho com uma nota 9,5, mas o mais importante de tudo é, galera, se vocês puderem, vão ao cinema, ou se vocês não tiverem com condições no momento, esperem sair no streaming. Eu acho que para esse filme, a experiência no cinema ela é recompensadora, assim como foi em Top Gun Maverick, você ouvir todos aqueles efeitos sonoros e tudo mais, no cinema ele acaba sendo um pouco ampliado e é recompensador. Eu digo a mesma coisa de The Northman também, eu achei que a experiência no cinema ela é mais recompensadora. Então, se vocês tiverem oportunidade, vejam, tirem as conclusões, comentem bastante aí na nossa postagem. Gostaram? Acharam que é um filme 9,5, é um filme 7, é um filme 5, é um filme 2? Porque a graça é essa, é a gente opinar. Pode ser que daqui a um tempo eu assista de novo e fale, cara, não, acho que eu vou dar um 8 para esse filme. Tudo é possível. Então, é isso, meu amigo. Eu fecho com nota 9,5, eu gostei bastante do filme. Perfeito, mano, perfeito. Você entrou num ponto aí que eu até ia. Não vejo como um demérito, até porque são filmes completamente diferentes. Mas, por exemplo, a experiência que eu tive com Top Gun Maverick foi de tipo me segurar na cadeira, tá ligado? Tinha caixas de som perto de mim, então, tipo, você ouvia as turbinas do avião ali tão perto e ver a imagem. E eu não tive essa experiência com Everything Everywhere. Eu não tô falando que é um filme que tem som ruim, que tem imagens ruins, muito pelo contrário, como a gente já ressaltou, os efeitos são muito bons. É um filme que com baixíssimo orçamento que foi feito de uma forma assim formidável. O Homem do Norte também, a gente falou aqui da ambientação no cinema, com as cenas ali de chuva e de frio, a gente conseguiu sentir no cinema, claro, também por causa do ar-condicionado, mas aquela ambientação, e eu não tive
tanto prazer assim. Eu reclinava e declinava a cadeira, assim, toda hora, assim, eu sentava ou deitava, tentando achar uma posição, tava incomodado. Mas enfim, é um filme que talvez eu revendo, assim, eu não estou tão ansioso para rever, mas com certeza eu vou rever. E rever também não só o filme, como meus conceitos. Beleza, meu amigo? Agora, se você me permite, eu vou dar minha recomendação, já que eu falei de filme que eu fui ver no cinema e eu acabei dando aquela pescadinha. Claro que eu estava num dia muito cansado e o filme que eu vou recomendar, ele não, ele não é um filme tradicional pro gênero. Por que que eu tô dizendo isso? Ele são várias coisas que o cansam. Primeiro porque ele não era, como eu disse, não é um filme que a gente está acostumado a ver. Não é um filme que a gente está muito hã, acostumado com a proposta dele. Então, em diversos sentidos. Em ele usar uma narrativa muito de quadrinhos, de cartoons. Eu já vou falar o nome, aí você vai entender. Ele ser um filme que a taxa de frame dele é muito baixa. Então, enquanto um filme ele tem uma taxa de frame, eu vou falar uma besteira aqui enorme, tá? De 30 frames por segundo, esse filme tem, sei lá, 20 frames por segundo. Então é um filme que as cenas elas são muito pausadas, muito travadas. E é um filme também que fala de multiverso e que de começo eu não gostei, até porque eu não tive uma boa experiência, não tive um bom dia quando eu fui vê-lo ao cinema. Mas depois reassistindo, eu dei o braço a torcer, eu voltei atrás, eu acho uma baita de uma obra, e não é à toa que ganhou aí Oscars, Porra, prêmios. até eu tô ansioso pra ver qual filme que é. Mano, trata-se de Homem-Aranha no Aranhaverso. Essa é a minha recomendação de hoje. É um filme que eu não gostei da primeira vez que eu assisti. Eu achei muito. Mais um filme de animação, mais um filme de herói. Ele é mais um filme de. Como eu falei, uma animação de herói, mas também não uma animação que a gente tá habituado a ver, tipo, hã, sei lá, aqueles desenhos que a gente assistia da Liga da Justiça, do X-Men Evolution. Ele não é muito tradicional, ele tem uma parada meio cartunesca da gente ler os pensamentos, e ele tem umas imagens meio 3D, você não sabe se é 3D, se elas são sabe, meio alucinógenas, e como eu falei, a taxa de frame dele por segundo, ele dá umas travadas que ficam muito esquisitos num primeiro momento, pra um primeiro momento, pra uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de coisa. Como eu falei, depois eu dei o braço a torcer, falei, pô, esse filme tá jantando tudo que é prêmio de melhor animação de 2019, jantou o Oscar de 2019. Me dei o braço a torcer também em relação à história, em relação à volta por cima do próprio. Não é o Peter Parker. É o Peter Parker, mas também tem o Miles Morales, tem a Gwen Stacy, enfim. Cara, é um filme que eu sempre gosto de reassistir. E é isso. Minha recomendação hoje é Homem-Aranha no Aranhaverso e vai ter a continuação em 2023. Então eu tô muito ansioso pra ver. E quem sabe aí, conforme não foi com o Aranhaverso, não dê o braço a torcer também e dê notas maiores para o Everything Everywhere All at Once. É isso, caretinha. É isso, meu amigo. Que baita recomendação. Adoro esse filme também. Quando eu assisti, eu ainda super fã de Homem-Aranha, assim, dos mais puxado para as HQs mesmo, né? Você vê até o Homem-Aranha no ar, você vê outras versões do Homem-Aranha, foi divertidíssimo, é sensacional esse filme. Cara, a minha recomendação, ela é de uma série, é uma série que eu tô assistindo agora, não terminei ainda, mas eu preciso recomendar porque ela é uma série muito boa. Ela não tem tanto a ver com. Não tem a ver, né? Tem a ver com o tema multiverso, mas não é multiverso. São duas realidades diferentes, e para quem vai assistir, vai saber do que. Quem for assistir, quando assistir, vai saber do que eu tô falando. É a série Ruptura, Severance, da Apple TV. Estão falando que é uma obra-prima da TV
mundial, né? É muito, muito, muito bem elogiada essa série. Cara, assim, não tinha assistido, via muita gente falar dessa série também, com Adam Scott ainda, que é um ator que eu lembro dele por comédias assim, é, se eu não me engano, ele tá em Parks and Recreation, filmes assim com Will Ferrell, umas comédias, bem comédias mesmo. E, cara, que série? Para quem não sabe, ela é um conceito que aborda é, um trabalho em que a pessoa cria como se fosse uma outra versão dela para trabalhar e a pessoa externa e a pessoa interna, ou seja, a pessoa interna do trabalho e a pessoa externa, elas não têm contato nenhum e lembrança nenhuma. Então são duas personalidades diferentes, duas pessoas diferentes que só sabem que a outra existe, mais nada além disso. E, cara, baita série, não vi outra igual ou parecida também. Então, super recomendação aí. Tenho certeza que a galera vai gostar. É num serviço que muita gente não assina, que é a Apple TV. Só que a coisa boa é que é um serviço acessível, ela é R$ 9,90, se não me engano, e ela possui um período grátis, então dá aí para você fazer sua conta, assistir, cancelar se você quiser, se eu não me engano, ele tem o período grátis, então vale muito a pena. Acho que é uma recomendação até um pouco batida, mas fica aí a dica, Severance, que é a Ruptura, muito boa série. Excelente recomendação, Caretinha, e inclusive eu vou seguir essa recomendação assim que possível, porque agora que eu tô de férias eu tô tirando algumas coisas de atraso, por exemplo, terminei Ozark esses dias, tô correndo atrás de Stranger Things, tem The Boys, que tá excelente, que já foi, acho que uma das primeiras recomendações que eu fiz, então muito, muito, muito da hora. E eu acho que é isso, meu amigo, eu acho que finalizamos mais um episódio aí com chave de ouro. O que você acha? Eu acho que mais um episódio finalizado com muito sucesso, né? Discordâncias amigáveis, discordâncias sempre cordiais. E é isso. É tudo ponto de vista. O que vale a pena é a nossa experiência. E lembre-se, meu amigo, minha amiga, talvez aquele filme que você critique tanto possa ser o filme favorito de outra pessoa, hein? Então, fica a dica, gente. Brincadeiras à parte, é isso. Recado tá dado. Não se esqueça então de seguir as nossas redes sociais aí no Instagram, @onyourcast. Temos também nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, se você está ouvindo isso pelo YouTube, então temos o nosso perfil lá no Spotify. E é isso, até a próxima e tchau. Valeu, falou! Tchau, um abraço, valeu!